Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Darlene Kids. Eu estou falando assim porque eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, tá bom? E olha só, eu quero mandar um abraço para o Misael e para a Isabela, para a Esté Martins e também para o Tito. Um grande beijo para vocês, tá bom? Deus abençoe e também cada criança que está assistindo esse vídeo. Olha só, eu quero então começar contando para vocês uma linda história que está aqui na Bíblia, a Palavra de Deus. Especialmente nós vamos começar hoje no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e que significa começos. Então, Gênesis nos conta como o mundo e tudo nele começou. E o primeiro versículo da Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, a pergunta é: o que Deus usou para criar o céu e a terra? Nada. Deus, o nosso grande Deus, o Criador de todas as coisas, todo-poderoso, somente Ele poderia criar o mundo do nada. Mas vamos ver como tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que no começo a terra era escura e vazia e não tinha uma forma definida, mas o Espírito de Deus se movia sobre essa massa escura e vazia. E Deus disse assim: haja luz, e houve luz. E Deus então apenas falou e ele fez separação entre a luz e as trevas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então ele chamou, certo? E a palavra do Senhor disse que ele disse o seguinte: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E no segundo dia da sua criação, Deus continuou falando e ele disse o seguinte: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Ele fez separação entre as águas e fez o céu. Olha só que coisa linda. Houve tarde e manhã, o segundo dia, e viu Deus que isso era bom. No quarto dia da criação, o Senhor continuou falando. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui diretamente da Bíblia: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca ele chamou terra, e o ajuntamento de águas ele chamou mares. Mas ele também criou todas as árvores frutíferas. Já pensou aquelas frutas deliciosas, maçã, uva? Tudo Deus criou no terceiro dia. Ele criou também as plantas, o capim, conforme as suas espécies. Então, Deus criou os vegetais também no terceiro dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, e viu Deus que isso era bom. No quarto dia, então, ele voltou sua atenção para os céus. Então, ele criou dois grandes luzeiros para governar o dia e o outro para governar a noite. Então, ele criou o sol, criou a lua, as estrelas e todos os planetas e colocou no seu devido lugar. Há milhares e milhares, milhões, milhares e milhares de estrelas. E olha só, Deus sabe o nome de cada uma delas. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui no livro de Isaías diz o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, porque ele é grande em poder. Então Deus conhece, Deus sabe quantas estrelas há. Deus criou e colocou no seu devido lugar. Mas sabe, alguns homens, algumas pessoas afirmam que certos gases se juntaram e ocorreu uma explosão, tirando as estrelas e os planetas, colocando lá no lugar.
Então ele disse assim, olha, o universo, o mundo surgiu de uma explosão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então foi Deus quem criou tudo. O mundo não surgiu de uma explosão, foi Deus Criador que criou todas as coisas. E ao colocar o sol, a lua e as estrelas, então Deus estabeleceu os dias, os anos e as estações. Que coisa boa! Isso no quarto dia. E no quinto dia, Deus criou todos os animais marinhos. E ele também criou todas as aves. Olha só, os papagaio, beija-flor, o pato, né? Todas as aves Deus criou no quinto dia. E a Bíblia, a palavra do Senhor, diz o seguinte, olha só que o Senhor falou naquele momento, quando ele criou no quinto dia os animais marinhos e todo tipo de aves. E ele disse o seguinte, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Isso tudo no quinto dia. Houve tarde e manhã no quinto dia, e viu Deus que isso era bom. E aí, no sexto dia, Deus criou todos os animais domésticos, os animais selvagens, os répteis que se rastejam, né? Como os lagartos e tudo. E ele criou tudo no sexto dia. Todos esses animais conforme a sua espécie. E a Bíblia diz que viu Deus que isso era bom. Mas o nosso Deus também disse algo maravilhoso. Ele disse o seguinte, façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No sexto dia, ele criou os animais domésticos, os répteis, os animais selvagens. E ele deixou a sua criação especial por último. Ele criou o homem e a mulher. Note bem que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam falando juntos quando ele disse, façamos o homem. E por que será que Deus criou o homem e a mulher? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher para a sua glória, para ter comunhão com o nosso Deus, para amar a Deus. Mas com o tempo, quando o homem pecou contra Deus, o homem ficou longe de Deus, querendo fazer a sua vontade em vez da vontade de Deus. Quando eu quero fazer a minha vontade e não quero saber das coisas de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. O pecado é qualquer coisa que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus, como a mentira, a desobediência, cair no chão chorando, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso é pecado. A palavra de Deus diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é sério. O pecado é sempre contra Deus e por isso tem que ser castigado. Mas sabe, crianças, Deus nos amou tanto, o Deus, o Criador de todas as coisas, Ele te amou muito. Ele enviou do céu o seu Filho perfeito, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nunca fez nada de errado, que quando ele estava aqui na terra, ele andou por toda parte fazendo bem. Mas um dia homens maus pregaram o Senhor Jesus numa cruz. E eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus que fala, olha só o que diz aqui, lá em 1 Pedro, diz o seguinte, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Então ele carregou sobre si os nossos pecados, todas as nossas mentiras, o Senhor Jesus tomou sobre si. Ele derramou o seu sangue. A boa notícia é que Jesus, ele venceu a morte, ele está vivo. E porque Jesus está vivo, ele tem também o poder para te perdoar.
para perdoar os teus pecados, se você reconhecer que tem pecado e pedir para Ele perdoar os seus pecados, para fazer de você uma nova criatura, e Ele vai fazer isso. Porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus, fomos criados para a glória de Deus. E olha só, depois que o Senhor, Ele criou o homem e a mulher, a Bíblia diz, eu achei bem interessante essa parte do que o Senhor disse naquele momento, né? Olha só, houve tarde e manhã, certo? Houve tarde e manhã, o sexto dia, e viu Deus que isso era muito bom. E aconteceu então que no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas será assim que Deus ficou cansado de estar trabalhando? Não, quando disse que Deus descansou, é que Ele acabou de fazer tudo o que Ele tinha planejado. E olha só, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Tudo que nosso Deus fez, Ele disse, foi muito bom. E aí em casa, será que você é capaz? Você é capaz então de falar, de dizer o que Deus criou em cada dia? Então você pode ir dizendo aí. Isso, eu espero que você esteja falando aí direitinho no segundo dia, no terceiro dia, o que foi que Ele criou? Exatamente, no quarto dia, no quinto dia Ele criou, no sexto dia e no sétimo dia Ele, descansou. E essa então é a história da criação na Bíblia, né? Da palavra de Deus. Tudo está escrito no livro de Gênesis. Se você quiser, você peça para a mamãe lhe ajudar. Então, lembrando que a história da criação é uma lembrança maravilhosa do amor de Deus e do seu grande poder. Então, quando você ouvir essas histórias aí de como as pessoas pensam que o mundo começou, não sei o quê, né? Com essas histórias aí. Então, lembre-se do que a Bíblia diz. Certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem um Criador que te ama muito, com amor que nunca vai acabar, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, vamos ver outra história maravilhosa e você não vai perder, tá bom? Beijo pra você e que Deus te abençoe.